O distrito da Guarda encontra-se quase totalmente integrado na região do Centro, região das Beiras, embora Vila Nova de Foscoa pertença à região do Norte e à sub-região do Douro. O ponto mais alto de Portugal continental está situado na Serra da Estrela, que na Torre atinge os 1991 metros de altitude. Guarda é a mais alta cidade do país. O seu ar, reconhecido pela salubridade e pureza, foi distinguido pela Federação Europeia de Bioclimatismo em 2002, com o título de Primeira Cidade Bioclimática Ibérica. Daqui brotam as linhas de água afluentes das maiores bacias hidrográficas que abastecem as três maiores cidades de Portugal: para a Bacia do Tejo, que abastece Lisboa, para a Bacia do Mondego, que abastece Coimbra, e para a Bacia do Douro, que abastece o Porto. Foi na Guarda, em 1189, que foi escrito o primeiro texto literário em língua portuguesa, da autoria do trovador galego Pai Soares de Taveiroz, para a sua amada Maria Pais Ribeira, a cantiga da Ribeirinha. Por cá, encontramos as últimas alcateias livres do lobo ibérico a sul do Douro, e foi neste distrito que se aperfeiçoou o robusto cão pastor de Serra da Estrela. A Guiar da Beira é um concelho rico em património cultural, de que são exemplo a Anta de Carapito, o Castro da Gargalheira, a Ponte de Candal, a Torre do Relógio, o Pelourinho e a Fonte Ameada. Se por aqui passar, veja ainda as termas da Cavaca, conhecidas devido às suas águas mineromedicinais que ajudam no tratamento de reumatismo e de dermatoses. Almeida. Crê-se que este concelho seja povoado desde o Paleolítico. Protegido por uma imponente muralha em forma de estrela, ao longo de séculos foi estratégica na defesa da fronteira. Não deixe de assistir à recriação histórica do Cerco de Almeida, que acontece no final do mês de agosto todos os anos, e visite a aldeia histórica de Castelmento, o castelo e a fortaleza. Tenho a certeza que vai gostar. Em Celúrico da Beira, visite o Museu do Agricultor e do Queijo, onde pode ver a arte da produção do queijo da Serra da Estrela. Por estes lados, ainda se joga o jogo tradicional da subida ao pau, que consiste em subir a um tronco alto, bastante encebado e que tem na sua extremidade um bacalhau, uma broa e um garrafão de vinho. O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo é conhecido pelas suas amendoeiras em flor, belíssimas em fevereiro. Possui a primeira área protegida privada do país, a Reserva da Faia Brava, que é gerida exclusivamente para efeitos de conservação da natureza e da biodiversidade. Fornos de Algodres conserva alguns dos mais importantes vestígios arqueológicos da Beira. Comece a sua visita pelo Dolmen de Corgas da Matança, depois siga para o Dolmen de Cortiço, visite o povoado da Idade do Bronze na Fraga da Pena ou o Castro de Santiago. Percorra os estroços de calçada romana em Maceira e em Fornos e siga até às necrópoles medievais de Forcadas e de Vila Ruiva. Gouveia foi um centro de evolução industrial. Em 1870, dos 57 teares mecânicos a funcionar em Portugal, 20 estavam em Gouveia. No centro da cidade, podemos visitar o bairro do Castelo, a Casa da Torre, vários solares, o Museu de Arte Moderna Abel Manta, o Convento do Espírito Santo e várias igrejas e capelas. Para chegar ao ponto mais alto da serra, percorra toda a encosta e aprecie a paisagem. Vários ribeiros e riachos descem a encosta e criam pequenas bacias hidrográficas que alimentam o maior rio exclusivamente português, o Rio Mondego. Manteigas pertence à rede de aldeias de montanha, pois fica mesmo em plena cadeia montanhosa da Serra da Estrela, sendo também conhecida como Coração da Serra da Estrela. No concelho, fica localizada a formação geológica das Penhas Douradas. O Vale Glaciário do Zézero, com a sua forma perfeita em U, é um dos maiores exemplos da modelação da paisagem pelos glaciares. Fica frequentemente coberto de neve. E bem perto da vila, encontra-se o Poço do Inferno, um dos ex-libris da Serra da Estrela. Em Meda, as pinturas rupestres e outros achados mostram que a região terá sido povoada a partir de finais do Paleolítico. A atividade agrícola mais importante é a vinicultura, estando parte das suas terras incluídas na região demarcada do Douro.
A produção de amêndoa e de azeite, a par da plantação de castanha, são atividades importantes no concelho. Não deixe de visitar Marialva, uma das 12 aldeias históricas de Portugal. Pinhel é também conhecida por cidade Falcão. O falcão simboliza o patriotismo dos pinhelenses que lutaram pela defesa da independência nacional numa altura em que estes aderiram ao movimento patriótico do mestre de Avis e em que Portugal estava sob ataques de Castela. O falcão foi um talismã arrebatado ao rei de Castela. A freguesia de Cidadelho integra o Património Mundial da Humanidade da Unesco devido à verificação arqueológica de figuras gravadas em granito. Sabugal, concelho fronteiriço onde os habitantes de Quadrasais usavam a gíria quadrasanha, um linguajar usado sobretudo por contrabandistas e passadores para eludir a guarda fiscal e os carabineiros. Alâmpio significava azeite, briol, vinho e cosco, tostão. Uma vez aqui, não deixe de ir à aldeia histórica de Sortelha e participar na feira medieval Muralhas com História. Entre as tradições do concelho, destacamos pela sua especificidade a capeia arraiana, registada desde 2011 no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Sabugal tem ainda 2 áreas protegidas, a Reserva Natural da Serra da Malcata e a Mancha de Carvalho Negral de Nave de Aver, Vila Maior. Aqui habita o lince ibérico e muitas outras espécies, algumas delas protegidas. Foi em Ceia que se realizou o último comício republicano antes da implantação da República Portuguesa em 1910, presidido por Afonso Costa. Uma vez lá, visite o Museu do Pão, onde se exibem e preservam as tradições, história e arte do pão português. Passa ainda pela barragem da Lagoa Comprida, construída a partir de uma lagoa natural. É a maior das lagoas do Maciço Superior. A cidade de Trancoso mantém a traça de um centro histórico medieval. É um dos poucos municípios de Portugal territorialmente descontínuos, estando uma das suas freguesias separadas do resto do município por uma estreita faixa de território pertencente a outro concelho. Vila Nova de Foscoa, o Parque Arqueológico do Val do Coa, é considerado como um dos mais importantes sítios de arte rupestre do mundo e é o mais importante sítio com arte rupestre paleolítica de ar livre. O concelho possui aldeias históricas, inúmeros palácios, solares e pelourinhos, verdadeiros testemunhos de uma história secular. Aqui nasceram Carolina Beatriz Ângelo, Afonso Costa, Virgílio Ferreira, Francisco José Viegas e Fausto Bordal Dias. E as lendas deste distrito que vamos contar são os 3 milagres e o beijo eterno.